Fala galerinha, beleza? Bom, vamos para a nossa última aula sobre o Egito Antigo, tá? E dessa vez a gente vai falar sobre cultura. Vamos lá então. Galera, ao se falar em cultura no Egito Antigo, a gente já de cara pensa em religião, tá? Esse era um traço cultural muito forte dos antigos egípcios, tá? Não é à toa que muitas arquitetura, muitas estátuas, todas elas tinham a mesma ideia, a mesma vontade de passar um conhecimento, que era o conhecimento religioso. Em outras palavras, cultura religiosa. Vamos lá. A religião do Egito Antigo era politeísta. Bom, você já sabe o que significa isso. Politeísmo significa crença em mais de um Deus, ou seja, crença em vários deuses, tá? Os deuses egípcios eram antroposomórficos. Caramba, que palavrão é esse? Aí, se quer xingar alguém e falar o seu antroposomórfico, tá? Galera, antropo significa ser humano, tá? Humano, gente. Zou significa animal. E mórfico significa forma. Então, antroposomórfico significa um Deus que tem a forma tanto animal quanto de ser humano, de gente. Ah, e se fosse só formas de pessoas? Então seria antropomórfico. E se fosse com o formato só de animal, seria zoomórfico. Ok? Beleza? Ok? Então vamos lá. Os deuses egípcios, eles tinham uma aparência ao mesmo tempo de ser humano e de animal. Prestem bem atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que os deuses eram metade gente e metade animal, porque metade a gente entende que é 50%. Não. Se um deus egípcio tem o corpo todo de ser humano, porém cabeça de animal, ele já é antroposomórfico. Não precisa ser exatamente metade, tá? Belezinha? Vamos seguir em frente. Os egípcios antigos e a sua religião tinha uma crença na vida após a morte. O que significa isso? Significa que a imortalidade da alma era acreditada, era aceita como algo óbvio na vida deles, tá? Só que tinha uma coisa: apenas as famílias mais nobres é que podiam desfrutar dessa suposta vida após a morte. Por quê? Porque para isso, para ter a vida após a morte, a pessoa, após a morte, óbvio, ela precisava passar pela mumificação, precisava ter o seu corpo mumificado. E isso era muito caro, tá? As camadas mais baixas até conseguiam uma forma de mumificação mais simples, mas eles acreditavam que realmente quem pagasse uma mumificação perfeita, bem feita, com vários sacerdotes cuidando disso, com várias orações, esse sim teria uma vida após a morte com certeza, tá? Olha o próximo tópico, fala exatamente isso. Mumificação. A mumificação era a tentativa de preservar o corpo para a vida após a morte. Obviamente, o corpo entra em decomposição após a morte, após o falecimento, tá? Entretanto, no processo de mumificação, são feitas algumas etapas, lá são cumpridas algumas etapas com o corpo, que esse corpo demora muito para se decompor. E quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? Os egípcios antigos também acreditavam que quando eles morriam, eles encontravam o deus Anubis. E esse deus Anubis ia fazer um julgamento, tá? Todo esse julgamento é chamado de Tribunal de Osíris. Esse deus Anubis pegava o coração do morto e colocava numa balança. Na outra parte, no outro prato da balança, para se equilibrar, era colocado uma pena. Então veja bem,
Eles acreditavam no seguinte: se o coração pesar mais do que a pena, significa então que aquela pessoa, o dono daquele coração, era uma pessoa amargurada, brava, raivosa, invejosa, uma pessoa muito pesada, tá? Então, aquela pessoa não mereceria a vida após a morte, porque a vida após a morte era apenas para os justos, tá? Mas se ao contrário, o deus Anubis pesasse o coração do indivíduo, colocasse no outro prato da balança uma pena, e a pena fosse mais pesada que o coração, significava então que o dono daquele coração era uma pessoa leve, era uma pessoa que vivia a vida com justiça, não era rancorosa, não era invejosa, tá? Era muito justa. Interessante, né? Seguindo aí, gente. É, ao mesmo tempo que a gente fala de cultura, a gente fala também de ciência, porque ciência é um conhecimento. Logo, ciência é um traço cultural de alguma sociedade. Eu já falei isso para vocês na introdução do tema Egito Antigo, mas vamos relembrar isso aí. A engenharia e a arquitetura foram muito desenvolvidas. Por que foram muito desenvolvidas? Devido às construções gigantescas que eram realizadas. Por exemplo, Esfinge, que está aí na frente, e a pirâmide, que está logo ali atrás. Galera, se não fossem essas construções, por que, que a sociedade egípcia iria dar tanta atenção para a engenharia e para a arquitetura? E, obviamente, também para a matemática, tá? Que une essas duas tarefas, do engenheiro e do arquiteto. Então, olha quanta evolução científica e, obviamente, cultural teve no Egito, graças à ideia de ter grandes monumentos como esses, grandes construções como essas. E por que eu estou falando justamente disso na hora que eu estava falando sobre religião no Egito Antigo? Pois é, essas construções aí estão estreitamente ligadas, estão muito ligadas à ideia de religião e religiosidade lá no Egito Antigo, tá? Seguindo, galerinha. Olha só uma múmia. Bom, a medicina, eu já havia falado, a medicina ela foi muito evoluída no Egito Antigo. E tudo isso graças às mumificações. Por quê? No processo de mumificação, era assim: o indivíduo morreu e ele tem muito dinheiro. Um faraó morreu, por exemplo, e ele tem muito dinheiro para ter o seu corpo mumificado com toda a pompa, com todo o recurso que o dinheiro pode pagar, tá? Bom, primeiro, o seu corpo vai ser dissecado, vai ser aberto na parte abdominal e de lá da barriga vai tirar os órgãos internos daquele indivíduo, mas vai deixar o coração apenas, tá? Esses órgãos que foram retirados, eles não eram jogados fora não, porque pertenciam ao indivíduo, àquela múmia. Então eram colocados em espécies de vasos, chamados de vasos canopos. Mas esses vasos, meio garrafas assim, depois que tinham o órgão colocado ali dentro, eles eram selados, ou seja, eles eram tampados com barro, com argila, para que não saísse e nem entrasse mais nada dali. Bom, deixa de lado isso aí. Aquele corpo ainda tem um outro órgão interno, além do coração. É o cérebro. O que que os sacerdotes, que eram os responsáveis pela religião e também pela mumificação, o que que os sacerdotes faziam? Eles faziam um gancho de metal, de bronze, e eles colocavam, introduziam no nariz daquela pessoa que estava morta e começava a quebrar o cérebro em pequenos pedaços. Aí eles iam puxando o cérebro pelo nariz. Olha que nojo, galera. Calma, não é porque você espirrou também que teu cérebro está saindo pelo nariz. Calma, tá? Pega leve. Bom, vamos lá. Com o tempo, uma curiosidade. Com o tempo, essa técnica de tirar o cérebro pelo nariz foi se perdendo. Então, o que que os sacerdotes passaram a fazer depois?
quebravam o crânio daquela pessoa que estava morta para retirar por ali. Só que muitas vezes esse processo de quebrar o crânio acabava danificando muito toda a cabeça do indivíduo. Então é por isso que quando os arqueólogos estão lá no Egito, os paleontólogos estão lá no Egito e descobrem uma múmia que não tem cabeça ou com uma cabeça muito danificada, significa que é uma múmia mais recente do que essa, por exemplo, que está na imagem, porque essa está perfeita, tá? Bom, curiosidade. É, depois disso, de ter tirado esses órgãos, o corpo é colocado numa espécie de sal que tinha em grande quantidade no Egito e ficava lá por 2 meses e meio, tá? Por que isso? Por que colocar no sal? Porque assim o corpo ele perde muito líquido e é justamente isso que faz com que o corpo do indivíduo não estrague, não apodreça, não se decomponha, tá? É a falta de água, é a falta de líquido. Porque quando tem líquido ali naquele corpo, as bactérias responsáveis pela decomposição daquele material vai agir rapidamente. Mas quando aquele material, aquele corpo está seco, sem esse líquido, as bactérias não agem ali, propiciando então, ou seja, facilitando então a, a, a feitoria da múmia, tá? Bom, olha o que eu falei no começo lá. O corpo era aberto e era visto todos os órgãos lá daquela pessoa que seria mumificada. Gente, a medicina vai evoluir justamente por causa disso. Quanto mais esses sacerdotes olhavam para o interior do corpo, mais eles entendiam um pouquinho sobre o funcionamento do corpo. Ué, e a medicina não é justamente isso? Aprender cada vez mais o funcionamento do corpo para quando tivermos algum problema de saúde, podermos resolvê-lo? Então, é isso. Então, olha que interessante. Graças à mumificação, a medicina evoluindo bastante. Beleza? Olha só, esse aí é a pesagem. Ó, esse aqui é o deus Anubis, tá? Ele tem cabeça de coiote e corpo de ser humano. Então ele é antropozoomórfico, tá? Olha, de um lado da balança, uma pena de uma ave e do outro lado da balança um coração, tá? Assim que Anubis soltar o prato da balança aqui dessa cordinha, aí vai saber se o coração é mais pesado ou mais leve. Se for mais pesado, não vai ter direito à vida após a morte. Se for o mais leve que a pena, terá direito à vida após a morte. Olha só, Tribunal de Osíris. Na imagem, o deus Anubis verifica se o morto, se o falecido, deveria ou não ter direito à vida após a morte. Uma outra característica, que eu já falei, deuses antroposomórficos. Mumificação no Egito Antigo. Eu já falei, mas vamos lá. A mumificação era uma prática religiosa. Não, professor, é uma prática de medicina. Não, 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 pera. Ó, a medicina se evoluiu, a medicina evoluiu sim bastante no Egito Antigo por causa da mumificação, tá? Mas a mumificação acontecia por causa da religiosidade egípcia. Ué, a religião egípcia não acreditava na vida após a morte? Sim. A mumificação não era para preservar o corpo para a vida após a morte? Sim, porque os egípcios acreditavam que só teria direito à vida após a morte quem tivesse o seu corpo preservado. Então, olha a ligação, olha a relação entre mumificação e religião no Egito Antigo. A mumificação acontecia por causa da crença da vida após a morte, que era uma ideia religiosa. Beleza? Continuando. Os egípcios acreditavam que um corpo preservado poderia viver a vida que também existia depois da morte. Porém, apenas os ricos, nobres e, obviamente, os faraós, né, é que poderiam ter seus corpos mumificados
com toda pompa. Os mais humildes tinham acesso à mumificação? Tinham acesso à mumificação, mas era uma mumificação com todos os cuidados que uma pessoa mais rica tinha? Não. Era uma mumificação muito mais simples. Os faraós e suas famílias eram enterrados nas pirâmides. Peraí, pirâmide? Não é uma construção onde moravam os faraós? Não, 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 não. É, pirâmide é um gigantesco cemitério, galera, tá? Porém, só para o faraó. Vocês acreditam que nem a rainha, nem a esposa do faraó ficava enterrado na pirâmide, tá? Ela ia para uma outra pirâmide menor ao redor da pirâmide maior, que estaria então o faraó. Beleza? Gente, olha que interessante. Isso aqui, olha, vaso canopo, aqui dentro são os órgãos. Nossa Senhora. Olha aqui, depois de ter retirado os órgãos, esse sacerdote está colocando linho, que é um tecido, e também palha perfumada para preencher o corpo. Olha só. Ah, esse cara aqui tá limpando o nariz desse. Não, meu querido. Ele tá tirando o cérebro dele, tá? Olha aqui um sacerdote com uma máscara de Anubis, ou seja, simbolizando que o Deus está presente. E olha que curioso, todos carecas, porque os egípcios antigos acreditavam que as pessoas, que os sacerdotes, teriam uma comunicação maior com os deuses se não tivessem cabelo, tá? Interessante, né? Isso aqui é um sarcófago onde a múmia seria colocada. Beleza? Galera, aqui, ó, imagens reais. Sarcófagos, um sarcófago com uma múmia dentro. Isso aqui, gente, é um gato que foi feito múmia. Peraí, mas quem que morreu? O dono do gato ou o gato? Pois é, em muitas vezes, em muitos momentos, a pessoa quando morria também deixava claro que queria que todos aqueles animais, por exemplo, que ele amava muito, fosse junto dele para a vida após a morte. Então esse gato aqui, com toda certeza, ele foi sacrificado para que acompanhasse a alma do dono dele, do pai dele, para a vida após a morte. Loucura, né, gente? Olha só quantos sarcófagos aqui. Beleza? Gente, isso foi então Egito Antigo, cultura. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e beijo!